Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez com a nossa live das Vencedoras Unidas. Vai colocando aí um oi pra gente saber que tá tudo ok, que o pessoal já está entrando, tá? É sempre uma alegria enorme pra gente estar aqui com vocês, passando informação de muita qualidade, sempre com profissionais, né, de alto nível. E hoje o nosso convidado especial é o Dr. Leonardo Santos, cirurgião oncológico, cirurgião de mama, né? É o meu médico. Então a gente tem assim o maior prazer, a maior alegria de estar aqui, né, conversando com ele nesse bate-papo, tirando todas as nossas dúvidas, né? Então entra aí, meninas, vamos lá, vamos mandar aí aviãozinho para as demais amigas, né, e amigos, tá? Aperta aí também no coraçãozinho para o Instagram entender que nós estamos numa live ao vivo, tá joia? E aí a gente vai conversando aqui um pouquinho até entrar mais gente para eu poder chamar, né, e convidar o nosso médico que vai falar conosco hoje, que é o Dr. Leonardo Santos, tá bom? Vamos mandando aí aviãozinho para que todas possam entrar. E é sempre uma alegria pra gente, né? Toda terça-feira nós estamos aqui nas páginas das Vencedoras Unidas, falando sempre de assuntos muito importantes para todo mundo, né? E hoje o nosso assunto é o tema, né? A campanha do Outubro Rosa. Que essa semana é a última semana, né, do mês de outubro, mas para nós, Vencedoras Unidas, o Outubro Rosa é todo dia. Todo dia a gente está fazendo esse trabalho de conscientização, todo dia nós estamos fazendo esse trabalho de orientação, de informação, de apoio, de troca de experiência. Então é essa a nossa missão. Como Vencedoras Unidas, que passamos pelo tratamento do câncer de mama, e hoje nós estamos aí ajudando outras mulheres que também estão passando pelo mesmo problema, né, em tratamento, receberam diagnóstico. Então a gente tem assim o maior amor, o maior carinho em estar ajudando essas pessoas, né, essas mulheres. Então o nosso grupo é um grupo só de mulheres, né? E a gente bate um papo, né, sempre muito descontraído, muito à vontade, a gente troca muitas experiências. E esse Outubro Rosa, né, essa é a última semana, mas para nós, para as vencedoras, vai continuar. E, inclusive, em novembro, dia 21 de novembro, nós vamos ter o nosso congresso para pacientes oncológicos. Entra aí nas nossas páginas do Instagram, faça sua inscrição, vai ser maravilhoso, com muitos profissionais, né, de alto nível, e a gente vai ter assim o maior prazer de poder estar fazendo essa troca, né, com vocês. Vai ser um congresso online, é o nosso terceiro congresso, sempre, todos os anos a gente faz, já é o terceiro, né, os outros 2 anos foi presencial, mas este ano, infelizmente, vai ser virtual, mas nós não vamos deixar de fazer. Outra coisa que eu quero falar para vocês é da nossa camiseta. Olha aqui que linda a nossa camiseta. Unidas na dor, juntas no amor, vencedoras na vida. Então nós já estamos aí com a nossa camiseta nova, né? Nossa nova coleção. E quem tiver interesse em adquirir é só falar aqui com a gente, tá bom? Então, vamos agora, né, convidar o nosso médico que vai estar conosco hoje, que é o Dr. Leonardo Santos, né, cirurgião oncológico, cirurgião de mama. E nós vamos falar hoje sobre prevenção do câncer de mama, né, diagnóstico precoce, né, que é a campanha do Outubro Rosa. E quando a gente fala em diagnóstico precoce, né, em câncer de mama, em campanha do Outubro Rosa, a gente não está falando só
especificamente do câncer de mama, e sim de todos os cânceres femininos, né? Câncer de ovário, de colo de útero. Então, essa campanha hoje, ela abrange todos esses diagnósticos de câncer, né, femininos, tá? Então, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e convidar o Dr. Leonardo Santos para bater esse papo com a gente, tirar as dúvidas. Já vou chamar ele aqui. Dá um oizinho aí, doutor Leonardo, que aí a gente fica mais fácil para chamar aqui. Chama aí novamente, entra aí, que aí eu já te chamo aqui para live. Vou ver se eu encontro ele aqui. Ele já entrou, eu vi que ele entrou. Aqui. Já chamei aqui, doutor Leonardo. Vamos ver se ele entra. Olá, Olá! Boa noite! boa noite, Lilian. É uma Boa noite. alegria estar aqui com você. A gente já tinha falado desse momento, né, de você estar com a gente, com as vencedoras, e chegou o dia, né, e a gente realmente fica muito feliz, muito agradecido de você estar disponível, né, para estar aqui com a gente, batendo esse papo, né, então, se apresente aí para nós, fale um pouco aí de você, para as meninas conhecerem melhor o doutor Leonardo, que eu tanto falo. A luz está boa? Tá um pouquinho escuro. Será que eu consigo melhorar só um minutinho? Tá. Então, meninas, este é o Dr. Leonardo Santos, cirurgião oncológico, cirurgião de mama, ele que cuida de mim, foi ele que fez a minha mastectomia bilateral, né? Ele que continua aí me acompanhando nos exames, né? E está sempre muito disponível, né? E me passa muita segurança, né? Nesse tratamento agora, né? Agora de acompanhamento. E a gente está sempre trocando muitas informações e ele é sempre muito disponível, né, para essas trocas de experiência, né, para tá nos dando essa segurança. Estou falando aqui, doutor Leonardo, o quanto que eu me sinto, né, tranquila, segura com você, né, me acompanhando na cirurgia, que, né, foi tudo um sucesso. E graças a Deus, continue sendo. Vai continuar. Eu estou iniciando nessa coisa de live, então, assim, vocês têm que ter um pouquinho de paciência até eu me organizar aqui. Mas acho que a luz está Tá boa. ótimo agora. Tá ótimo. Lilian, primeiro eu que queria agradecer pelo convite, pelo seu convite, pela oportunidade de estar aqui encontrando as Vencedoras Unidas. Era um encontro que a gente já estava planejando há bastante tempo mesmo, né? Era para ter participado do congresso do ano passado, infelizmente não foi possível, mas agora, com certeza, esse encontro nosso será o primeiro de muitos. E eu, Ai, de que bom. antemão, já quero me colocar aqui à disposição de vocês, à sua disposição, para que a gente possa. Hoje vai ser um bate-papo, vai ser um bate-papo inicial, mas a gente. Para que seja o primeiro bate-papo e para que a gente possa continuar essa conversa depois, mais para frente, tá? Então, Sim, não termina por aqui, não. Tá bom? com certeza. Com certeza. E vai ser sempre uma alegria enorme ter você conosco, passando informação, nos ajudando, nos passando né, tudo que você sabe, né, tirando as dúvidas, que são muitas, Sim. né? No grupo a gente está sempre lá tentando tirar as dúvidas e a gente tira as dúvidas das meninas exatamente porque os nossos médicos, tanto o nosso médico oncologista como o mastologista, ele nos passa essas informações, né, que a gente pode estar repassando e ajudando outras mulheres que estão em tratamento. E isso é muito bom. Sem dúvida. Vamos então, doutor Leonardo,
falar aí, começando falando aí do nosso tema, né, que é a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Como você passa para a gente toda essa questão de prevenção, que a gente sabe que não existe uma prevenção, seria maravilhoso, né? Se a gente dissesse assim, vamos fazer tal exame e aí vamos descartar todas as possibilidades, né? Sim. Mas a gente sabe que a gente precisa, né, desse acompanhamento com o mastologista, com o ginecologista, e o que você pode estar nos passando, nos orientando em relação a isso. Bom, o Outubro Rosa, na verdade, na nossa vida, ele é uma campanha, mas na vida de toda mulher ele deveria ser sempre, né? Deveria ser uma constante. E é importante Sim, a gente ter o Outubro Rosa para lembrar, mas a gente não pode deixar de falar sobre prevenção de câncer, principalmente do câncer de mama, quando o outubro acaba, né? O outubro acaba, mas a prevenção precisa continuar, continuar. né? Eu estou até hoje aqui com a camiseta da Sociedade Brasileira de Mastologia, da campanha desse ano, Quanto Antes Melhor. Eu Sim, que bacana. gostei bastante dessa campanha Quanto Antes Melhor, porque ela transmite totalmente a mensagem do Outubro Rosa, né? E a gente Sim, transpor isso não somente para o Outubro Rosa, mas para a vida, né? Quanto antes, melhor. Quanto antes a gente se cuidar, quanto antes a gente buscar fazer os exames, quanto antes a gente buscar assistência, quanto antes a gente melhorar nossa alimentação, nosso sono, nosso estilo de vida, melhor vai ser a nossa saúde, melhor vai ser o tratamento, melhores serão os resultados e melhor vai ser a nossa vida, né? Então, sim. E a, tá lá. pode falar. E a gente sempre fala, tem aquela frase, né, que as pessoas usam muito, aquela quem procura acha, né? Exatamente. Mas no nosso caso, é importante que ache sim o mais rápido possível, né? Pois quem procura acha, trata e cura, né? Exatamente. Então a gente precisa focar nisso, não tem esse negócio de, não vou no médico porque eu não quero encontrar nada, né? Se tiver, é importante que encontre o quanto antes possível, né, para ter chances de tratamento e de cura, né, doutor Leonardo? Exatamente. Lógico que ninguém quer ficar doente, né? Ninguém quer ter um problema de saúde, ninguém quer ter um câncer. Mas o diagnóstico precoce, ele é o segredo para o sucesso do tratamento, né? Essa é a lógica do Outubro Rosa, é despertar a nossa consciência para o diagnóstico precoce do câncer de mama, né? E qual a importância, né, do câncer de mama? Por que a gente fala tanto de câncer de mama? Porque o câncer de mama é o câncer mais comum na mulher. Depois do câncer de pele, do tipo não melanoma, o câncer de mama é o mais comum. Então, em primeiro lugar, tem o câncer de pele, do tipo não melanoma, são os carcinomas espinocelulares, carcinomas basocelulares. São tipos de câncer de pele que são muito comuns, né? Esses, Sim, disparadamente, são os cânceres mais comuns, esses tipos de câncer de pele. Logo depois, na população feminina, vem o câncer de mama. Então, o câncer de mama é extremamente comum. Por isso a gente precisa falar dele e por isso a gente precisa falar da prevenção do câncer de mama, né? Por isso a lógica do Outubro Rosa. Então, a gente falar da prevenção do câncer de mama é a gente falar da prevenção de um dos tumores mais comuns na mulher, né? Então, essa é a importância, né, do tema. E como é que a gente faz a prevenção? Como é que a gente previne? A Lilian começou falando assim, mas não tem muito como prevenir. É lógico que não existe um exame que você faça que vai prevenir você de ter câncer, né? Fazer mamografia anualmente não previne ninguém de ter câncer, mas nós podemos falar um pouco de prevenção primária e prevenção secundária. Vamos sim. falar sobre isso. Explica para nós aí o que que é essa prevenção primária e essa prevenção secundária. A prevenção primária é evitar que a doença apareça, né? Como é que a gente pode evitar que uma doença apareça, no caso, o câncer de mama? Lógico que a gente não tem controle
totalmente sobre isso. Porque hoje a gente sabe que o câncer de mama é uma doença multifatorial. O que é isso, multifatorial? É uma doença que vários fatores concorrem para ela aparecer, né? Não é uma causa, não é uma doença que tem uma causa específica. Uma doença infecciosa, Sim, por exemplo, vamos falar do Covid, né? Que a gente está vivenciando. A Covid é uma doença causada por um vírus. A gente sabe o que causa, é o vírus. No câncer de mama, a gente não tem uma causa. Tem vários fatores que contribuem para o aparecimento do câncer de mama. Que são quais? Fatores hereditários, fatores comportamentais, fatores ambientais, fatores genéticos. Então, uma série de fatores que vão concorrer para o aparecimento do câncer. Por isso, a prevenção ela é tão difícil, mas ela não é impossível, né? Então, falando um pouco de prevenção primária, são aquelas medidas que a gente utiliza para prevenir a doença de aparecer. Eles estão muito relacionadas, essas medidas, com hábitos saudáveis. Então, primeira coisa que a gente precisa falar em relação à prevenção primária, controle do peso, né? A gente sabe que a obesidade, que o sobrepeso, está relacionada com muitas doenças e com muitos tipos de câncer, principalmente, dentre eles, né, o câncer de mama. Então, o controle do peso é sim uma medida importante para prevenir o câncer. Não só o câncer, outras doenças, mas para prevenir o câncer, sim, e dentre os cânceres, o câncer de mama. Então, o controle de peso é sim uma medida que a gente pode citar como uma medida de prevenção primária. Ele pode evitar o surgimento do câncer, né? A segunda medida que a gente pode citar como uma medida de prevenção, alimentação, né? Ter uma alimentação adequada, uma alimentação baseada em alimentos de verdade, né? Alimentos da terra, fruta, verdura, evitar alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, ter uma boa alimentação. Também é uma medida que de de prevenção prevenção para todas as doenças, né? para todas as doenças, inclusive o câncer. Exatamente, inclusive o câncer. A gente está falando aqui, então, de medidas basicamente de hábitos de vida, né? Então, uma vida saudável concorre para a gente conseguir prevenir grande parte das doenças e o câncer de mama não vai ficar de fora disso, né? Então, o que a gente já falou agora de medidas de prevenção primária? Controle do peso. Olá. Deu uma paradinha aqui, doutor Leonardo, na internet, na sua. Aí, voltou. Voltou. Voltamos? Voltou, parou de novo. Ai, ai, essa internet tá uma benção. Fala aí para eu ver se a gente tá ouvindo. Aí, voltou. Tá voltando e tá saindo. É, tá travado, doutor Leonardo, a sua imagem. Verifica aí a Oi? internet. Aí, Será que é a minha internet? tá voltando e travando. Tá voltando e travando. Você tá me ouvindo? Você tá... Oi, fala aí. Muda aí pro 4G. Vamos ver se às vezes a internet de casa dá essas paradas. Coloca a sua 4G para ver se melhora. Está sem som. Saiu. Vamos puxar ele novamente. Entra aí novamente, doutor Leonardo, que aí eu puxo novamente aqui para a live. Né?
Vamos ver se a gente consegue entrar. Ele deve estar tentando mudar aí a internet dele para ficar melhor, gente. Tenha só um pouquinho de paciência, não sai não, porque nós vamos ter muita, muita, muita informação. Aí, ele está entrando, já entrou. Muita informação de qualidade. Isso que é o mais importante, né? Isso, voltou, doutor Leonardo. Vamos lá. Você Perdão, estava hoje eu vou... falando da prevenção primária. Exatamente. Falamos então do controle de peso, da alimentação, né? E agora é Sim, importante a gente falar do álcool e do tabagismo, né? Também são duas medidas de prevenção, evitar o álcool, evitar o tabagismo, são medidas de prevenção que a gente pode citar como importantes medidas de prevenção ao câncer, e dentre eles o câncer de mama, né? Então, tabagismo a gente não precisa nem falar, né? Chover no molhado, falar sobre o tabagismo como fator de risco para todos os cânceres, não só câncer de pulmão, não só câncer de mama, mas todos os tipos de câncer, né? Não, eu acho que isso não existe dúvida mais hoje em dia. É importante falar também, como fator de proteção, a gente não pode deixar de falar da amamentação, né? Como um fator de proteção para o câncer de mama. Então, a amamentação protege a mama contra o câncer de mama. Lembrando que tudo que nós estamos câncer de mama é uma doença multifatorial, a gente está falando de fatores de risco de prevenção primário. Não quer dizer que a mulher que não amamentou vai ter câncer, né? Assim como não quer dizer, por exemplo, um dos que fatores quem amamentou, não vai ter, exatamente. Por no meu exemplo, caso eu amamentei, né? 2 anos cada você filha, amamentou, exatamente, mais de 2 um ano, filhas. exatamente. Por exemplo, um fator de risco importantíssimo para câncer de mama é a história familiar, né? O que não quer dizer que a pessoa que tem o histórico familiar de câncer de mama, ela vai ter. Fator de risco não quer dizer que a pessoa vai ter a doença, né? Sim, Nós precisamos ter a noção dos fatores de risco. Médico e paciente precisam conversar, ter noção dos fatores de risco daquela pessoa, que sejam implementadas medidas adequadas de prevenção. tá travando. Travou novamente, doutor Leonardo. Travou. Vamos aguardar aqui, meninas. Não saiam, não. Enquanto isso, vai chamando as amigas. Aí, voltou, doutor Leonardo. Pode falar. Voltou. Voltou, pode falar. Sim, pode continuar, doutor Leonardo. Nós já estamos. Só tá mudo. Tá mudo. Fala aí para eu poder testar. Não, não estamos ouvindo. Ele vai saiu, vai entrar novamente, meninas. Vamos lá. Oi? Aí, voltou. Espero Voltou. que seja a última vez. Ai, ai, acontece. Essa internet tá assim mesmo. Tá desde cedo, a internet tá assim desde cedo. A minha outra live também foi desse jeito. Mas vamos lá, continuando. Então, fator de risco não quer dizer que a pessoa vai desenvolver a doença, né? Assim como o fator protetor não quer dizer que ela não vai desenvolver. O que deve ser feito, a conversa, a consulta médica, a conversa entre o médico e a paciente, ela serve
principalmente nesse âmbito da prevenção, para definir Espera quais só um pouquinho, doutor Leonardo. Só um pouquinho, deixa eu só perguntar aqui às meninas. Tá ouvindo bem, gente? Tá ok agora? Ah, beleza, tá bom. Tá perfeito. Sim, pode continuar, doutor Leonardo, desculpa. Então, esses fatores de risco não querem dizer necessariamente que a pessoa vai ter câncer de mama, né? São fatores de risco. A pessoa precisa estar ciente desses fatores de risco, mas não quer dizer que ela tendo um fator de risco que ela vai ter o câncer de mama. Por exemplo, os pacientes perguntam muito no consultório com relação à história familiar. Eu tenho muitos pacientes que têm história familiar importante de câncer de mama na família, né? A luz está boa? Tá bom. Fica mexendo muito não, pro negócio não... Não, Tá a ótimo. luz não tem nada a ver com a internet aqui, não. Eu acho que melhorou agora. Vamos lá. Tá Eu tenho bom. muita paciente no consultório que pergunta, né? Ah, mas a minha irmã teve câncer de mama, a minha mãe tem câncer de mama, eu também vou ter o câncer de mama. Teve uma paciente recentemente que me falou assim, doutor Leonardo, mas tanta gente com câncer de mama na minha família, quer dizer que a única coisa que eu tenho a fazer é só esperar a minha vez? E não é assim, né? Lógico que a história familiar é importantíssima, mas como eu falei no início, o câncer de mama é uma doença multifatorial. Os Muito fatores importantes, mas não quer dizer que tendo um familiar, um parente de primeiro grau com câncer de mama, que a mulher também vai ter. Lógico que é um fator importante, e o médico, junto com a paciente, no consultório, na conversa, o médico conhecendo os fatores, ele vai poder, em conjunto com a paciente, delinear as melhores estratégias de rastreamento, de prevenção, de como deve ser o acompanhamento daquela paciente, né? Lógico que uma mulher que tenha história familiar de câncer de mama importante, ela não vai ser tratada da mesma forma, ela não vai ser acompanhada da mesma forma de uma mulher que não tem nenhum histórico familiar. Mas cada caso precisa ser avaliado de forma particular, né? Para avaliar o risco daquela paciente, para avaliar os outros fatores de risco, para que sejam traçadas as melhores estratégias de acompanhamento. Então, falando de prevenção primária, seriam basicamente as mudanças no estilo de vida, controle de peso, alimentação, interrupção do Atividade tabagismo, física. atividade física, exatamente. Atividade física, eu não falei no de controle de peso porque a internet deu probleminha, mas a atividade física também é extremamente importante para a prevenção de todas as doenças, né? E principalmente também o câncer, não principalmente, mas também o câncer de mama. Veja que aqui, quando a gente fala de prevenção primária, a gente fala basicamente de hábitos de vida, a gente não está falando só de câncer, a gente está falando de ter uma vida melhor e, com isso, Sim, prevenir várias doenças, inclusive o câncer, né? sim. E existem alguns fatores protetores e fatores de risco específicos, por exemplo, história familiar é extremamente importante, né? Como fator de risco para o câncer de mama, a amamentação é importante como um fator protetor para o câncer de mama, mas basicamente, mudanças do hábito de vida, um estilo de vida mais saudável, protege contra a maioria das doenças. E esse entra aí o tema da Sociedade Brasileira de Mastologia, quanto antes melhor. Quanto antes melhor a gente tiver uma vida melhor, mais vida a gente vai ter, né? Então, isso foi basicamente o que eu queria falar sobre prevenção primária do câncer de mama. Eu não sei se a gente para um pouquinho e responde alguma pergunta em Vamos. relação a... Não, fala da prevenção secundária, que aí a gente já tem esse parâmetro, né? Dos dois tipos de prevenção. A prevenção secundária, basicamente, quando a gente fala de prevenção secundária, a gente está falando de diagnóstico precoce, né? A gente está falando de fazer um diagnóstico o mais precoce possível. Então, a prevenção Possível. secundária no câncer de mama, ela está intimamente relacionada com a realização de exames e com a avaliação médica, né?
Então, primeira coisa, a avaliação médica, né? E aqui a gente tem que falar não só do mastologista, não só do especialista, mas do ginecologista principalmente, né? Que o ginecologista muitas vezes é o médico que a paciente procura, é o único médico que a mulher vai, então É o que ela tem o ginecologista acesso, às é vezes, né? exatamente, é o que ela tem acesso, é o médico que ela consegue conversar pelo menos uma vez por ano, né? Toda mulher Sim. na fase adulta que inicia a vida sexual, ela precisa fazer um acompanhamento com o ginecologista, né? E muitas vezes é o ginecologista que vai ouvir essa paciente pela primeira vez, as queixas sobre a mama, e é a primeira pessoa que vai orientar a paciente sobre o que fazer, né? E aí o ginecologista tem um papel muito importante, porque ele sendo o primeiro médico que escuta a queixa, ele vai precisar avaliar se vai valorizar aquela queixa na mama da paciente, né? Então, vai ser provavelmente o primeiro profissional também que está examinando a mama da paciente e é o primeiro profissional que vai pedir o exame complementar. Então, o ginecologista tem um papel muito importante nessa primeira avaliação, né? E a importância também do ginecologista é de encaminhar o paciente para o especialista quando necessário. Apareceu alguma coisa, né? E aí e aí a grande questão, quando que o ginecologista deve encaminhar a paciente ou quando a paciente deve procurar um especialista, né? A consulta com o ginecologista é importantíssima, mas quando que ela deve procurar um especialista para fazer uma avaliação mais detalhada? Quando aparece qualquer sinal ou sintoma, né? Então, apareceu algum sinal ou sintoma na mama ou nos exames, ela precisa procurar um especialista. Eu costumo dizer assim que quando você tem uma alteração que é suspeita, a visita ao especialista ela é obrigatória. Mas se existe uma alteração, mesmo não sendo suspeita, a avaliação com o especialista, apesar de não ser obrigatória, ela é muito recomendada, né? Então, é muito importante que o ginecologista faça essa primeira avaliação e que encaminhe para o especialista quando existem sinais, sintomas ou alterações nos exames de imagem, né? Doutor Eu queria... Leonardo, a Lia está falando aqui, ela falou assim, a minha gineco nunca me orientou a procurar uma masto. Quando me orientou, eu já estava com câncer, né? Então, a gente observa muito essas questões também, né? Essa importância de ter esse especialista, né, em mama, né, para estar acompanhando qualquer coisa que seja, né? Que às vezes o médico ginecologista não tem essa especialidade, né? Ficou mudo de novo. Ah, Exatamente. agora tá bom. O ginecologista, né? O Tá ginecologista, travando. ele aqui para mim tá tudo bem. Consigo te ouvir. Tá. Fala aí agora, deixa eu ver como é que tá. A gente tava falando do Tá me ouvindo? ginecologista. Sim, Isso. O ginecologista, ele não é o especialista em mama, né? Ele é especialista no sistema reprodutor feminino. Mas o exame da mama, ele deve ser realizado na consulta ginecológica. É como eu falei, qualquer alteração deve ser encaminhado, né, para o especialista avaliar. Eu acho que mesmo quando a paciente, por isso é importante essas conversas. O paciente, ele por algum motivo não encaminhou, se a paciente tem uma alteração, ela tem uma alteração na mama, ela tem algum sinal ou sintoma, e aí se ela tem uma alteração no exame, se existe alguma dúvida, ela procura por conta própria o especialista, né? Ela tem que, eu acho que não não dá, precisa esperar, né? Não precisa exatamente, ficar esperando o ginecologista encaminhar, né? exatamente. E também a importância eu queria falar um pouco agora, nesse momento, acho que é o melhor momento para a gente falar da importância do autoexame, né? Sim, E
da importância e algumas ressalvas que a gente tem que fazer em relação ao autoexame. Muitas vezes a mulher procura o médico quando ela tem alguma alteração que foi detectada no exame. Ela mesma examinou, e do parceiro ou a parceira percebeu, ou ela própria, e aí a partir daí ela procurou uma avaliação médica, né? Procurou ajuda médica. O autoexame, sem dúvida, é muito importante, né? Não pode descartar a importância do autoexame. Mas a lógica do diagnóstico precoce é que o diagnóstico seja feito antes daquela lesão ser palpável, né? Então, antes daquela lesão ser percebida pela mulher, é que é o ideal de ser diagnosticado. A gente fala muito do autoexame, nessa época de Outubro Rosa a gente fala muito sobre autoexame, né? Sim, mas às vezes quando a gente vai perceber, né, no autoexame, a lesão já está, né, muito desenvolvida, né? O autoexame, então, ele é importante para que a mulher conheça o próprio corpo e conheça a mama, né? Então, a mulher precisa conhecer o próprio corpo, ela precisa conhecer quando alguma coisa está errada. Mas a gente não pode dar ao autoexame a importância que ele não tem. Porque a lógica do diagnóstico precoce é detectar o câncer antes dele ser palpável, antes do nódulo ser palpável, antes dele ser reconhecido pela paciente. Então, eu não posso esperar o autoexame, né? Eu preciso... essa é a lógica da mama manual, é diagnosticar lesões não palpáveis. A lógica de fazer um rastreamento é diagnosticar lesões iniciais, lesões não palpáveis. Muitas vezes uma lesão palpável, ela não é mais. Então, precisamos conversar sobre isso, né? O autoexame, ele é importante, sim, mas nós não devemos dar ao autoexame uma importância, o acesso ao médico, o acesso aos exames complementares é muito mais importante. Certo. Doutor Leonardo, travou aí um pouquinho. Vê se você vai ouvir aqui a pergunta que eu vou fazer. Mandaram aqui pra gente quais são os sinais nos quais devemos ficar atentas no autoexame. Você me ouviu? Olha, Tá travando. Aí. Agora tá. Sim. Eu ouvi a pergunta assim. O que acontece? Existem vários tipos de alterações no exame físico, no autoexame, que a gente pode suspeitar, né? Que são sinais de alerta. Então, a presença de um nódulo palpável, a presença de retração da pele, retração do mamilo, são vários. Eu costumo dizer que qualquer alteração de sensibilidade, dor, por exemplo, dor mamária, qualquer alteração da palpação ou qualquer alteração da inspeção, ou seja, visual, olho na frente do espelho, tem alguma coisa errada, mas não está igual a outra, a pele está repuxada, ou eu palpo um caroço, alguma coisa com uma consistência diferente, ou eu vejo alguma coisa diferente, secreção pelo mamilo, ou eu sinto alguma coisa diferente, tem alguma coisa me incomodando, uma dor, um desconforto. Qualquer alteração visual, a palpação ou de sensibilidade deve despertar um alerta para a mulher procurar uma avaliação médica, tá? Esse do autoexame. Agora, não devemos dar ao autoexame uma importância. Travou novamente, doutor Leonardo. Tem outra perguntinha aqui. Você até falou aí a respeito da dor, né? Câncer de mama dói? Tem essa relação,
né, de sentir dor. Algumas pessoas falam que sente dor, outras falam que não sente nada, né? Tem essa relação de dor com o câncer de mama? Quando começa a sentir dor, fisgadas, pontadas. Tá mudo agora. Fala aí para eu ver. Saiu novamente, gente. A internet dele não tá legal hoje. Vamos ter um pouquinho de paciência. Vou chamar novamente. Tá entrando, gente. Vamos aguardar aí. Aí, entrou. Aí, Tá doutor Leonardo, difícil hoje, entrou. hein? Agora a gente tá. Tem nada não. É, eu estava falando da questão da dor, né, que você tinha falado, e Acho que eu tinha uma respondi a perguntinha pergunta, aqui falando exatamente disso. Câncer de então. mama dói? Olha, câncer de mama geralmente não dói. Nas fases iniciais, geralmente o câncer de mama não dói. O que não quer dizer que, eventualmente, uma lesão que é maligna não possa doer, né? Uhum, Então, via de regra, toda dor na mama precisa ser investigada. Até para que seja, até para se chegar a uma conclusão de que é uma dor, é uma mastalgia cíclica, enfim, não é nada de preocupante, mas precisa ser avaliado. Até porque nem tudo é câncer nessa vida, né? A gente tem outras sim, doenças mamárias que não são câncer. Mastites, cistos mamários. Então, existem outros problemas na mama que podem causar dor e que não são câncer, mas que precisam ser avaliados. Assim, câncer de mama, via de regra, na fase inicial, não tem a dor como sintoma principal. Quer dizer que não possa vir a doer. Então, toda dor mamária precisa ser avaliada, sim. tá? Aqui tem outra perguntinha. Por que alguns cânceres de mama, mesmo já visíveis e sensíveis ao toque, não aparecem em alguns exames de imagem, como mamografia e ecografia? Pode acontecer, né? Os exames de imagem, eles são testes, né? São como se fossem, os exames são testes, são médicos, né? Então, é como se eu tivesse uma taxa de erro, né? Existe uma taxa de falso negativo, de falso positivo. Esses termos, falso negativo, falso positivo, são termos que a gente tem utilizado muito por conta dessa época de pandemia, né? Então, um exame médico é como se fosse um teste estatístico. Então, existe a possibilidade de um ativo, por exemplo, na mamografia. Vamos supor, a paciente ela é uma paciente relativamente tem as suas limitações, a ecografia de não aparecer algumas vezes, aparecer nos exames de imagem, né? É por isso Tá travando o seu a som, doutor importância. Leonardo. Tá travando o seu som. Tá cortando. Eu tô conseguindo te ouvir. Uhum. Vamos lá, continua, vamos ver se melhora. Então, os exames médicos são testes estatísticos, então eles não são 100%. Nenhum exame médico ele é 100%. Ele tem a taxa de falso positivo, então, uma mamografia, por exemplo, numa mulher mais jovem, que tem a mama densa, ela pode obscurecer algumas lesões, entendeu? Por isso a importância de fazer uma consulta médica. O rastreamento não é exclusivamente fazer a mamografia, né? A prevenção secundária que a gente estava falando, o rastreamento, ele é uma avaliação médica, uma consulta médica, em que o médico vai conversar com a paciente, avaliar
os fatores de risco, solicitar os exames que têm que ser solicitados. Fazer o exame clínico, né? Travou de novo. Pode falar. Voltou agora. Então, o Voltou, rastreamento Tolona. aqui é a história clínica, é a avaliação, é o exame físico das mamas, né? Então, Lilian, eu vou tentar colocar no 4G. Oi. É, eu acho que vai ter que ser, que tá travando às vezes a imagem, às vezes a fala tá cortando. Eu vou colocar no 4G, tá? Tá, vê se fica melhor. Enquanto isso, meninas que estão aí nos assistindo, obrigada pela participação de vocês. Manda aviãozinho aí para as amigas, né, para as pessoas que precisam ouvir essas informações tão importantes que o doutor Leonardo está nos passando hoje, com tanta tranquilidade, né? Com tantos detalhes que às vezes a gente não tem tempo de conversar sobre isso no consultório. Isso, doutor Leonardo, vamos lá. Aqui tá uma chuva forte, eu não sei se é por causa disso. Tá me ouvindo? Travou de novo aqui. Travou de novo. Enquanto isso, meninas, lembrando do nosso congresso, viu? Dia 21 de novembro. Façam suas inscrições lá no nosso Instagram, na bio, tá bom? Do nosso Instagram. Sim, Leonardo, agora voltou. Perdão, eu não sei se tem alguma coisa a ver, aqui tá uma chuva muito forte. Não sei se é por Ah, causa pode disso. ser, Brasília é esquisita, né? pode ser. Aqui não tá chovendo, aqui em Taguatinga. Brasília, quando chove, para tudo, até a internet. Isso. Sim, você estava falando, doutor Leonardo, Então, dos exames, né? isso. A pergunta foi por que algumas lesões palpáveis não aparecem. E eu estava falando que os exames Sim, têm as limitações, né? E aí eu estava sim. complementando, dizendo que o rastreamento do câncer de mama não é somente os exames, não é somente a mamografia, é todo o conjunto, a avaliação médica, a história clínica, o exame da mama, né? O médico tem que examinar as mamas. Então, meninas, se o seu médico não examina você, troque de médico. Travou. Pode ser mesmo a chuva, doutor Leonardo. Pode ser mesmo a chuva. A gente vai ter um pouquinho de paciência, né? Que a gente sabe que essa internet, né, tem esses probleminhas técnicos. Sim, vamos lá. Então, se o médico não examina você, troque de médico, né? A avaliação médica não é simplesmente olhar o exame. Conversar com a paciente, tem que examinar a mama da paciente. Se o médico não examina, precisa mudar de médico, porque o exame físico é uma parte importante, né? E se eu tenho uma lesão que é palpável e ela não aparece no exame, mesmo assim eu tenho que continuar investigando, tá? Certo. Qual é a medida de segurança para decisão de retirar ou deixar o mamilo? Nós saímos um pouquinho aí agora já da questão da Falando do prevenção, dos tratamento, exames, né? né? E vamos lá para a questão do tratamento, né? Do cirúrgico e tal. Lília, eu vejo que as pessoas aqui pararam de entrar, eu não sei se é porque você está me ouvindo bem? Eu estou travado? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô sim. Bom, o tratamento cirúrgico, ele tem várias modalidades, né? O tratamento do câncer de mama, ele pode ser feito de várias formas, existem várias modalidades de tratamento. O câncer de mama é a doença mais estudada no mundo hoje em dia. Então, por isso, sabe-se muito a respeito do câncer de mama e ainda existe muita coisa por saber, mas o que a gente
sabe hoje é que tem várias formas de tratar, né? E assim com a cirurgia. A cirurgia pode ser feita a cirurgia conservadora, conservando a mama. Pode ser feita a mastectomia poupando a pele da mama e pode ser feita a mastectomia poupando o complexo areolo-papilar, que a gente chama, mamilo e a auréola, né? Cada tipo de cirurgia vai depender do caso da paciente, né? Então, a distância do tumor ao mamilo, o tamanho da mama antes da ação. Então, tudo isso vai influenciar na decisão pela cirurgia. Não é uma decisão unilateral. Não é o médico que Sim. decide sozinho se a cirurgia da paciente. A decisão pela cirurgia, pelo tipo de cirurgia, se vai ser cirurgia conservadora ou se vai ser uma mastectomia, é uma decisão conjunta do médico com a paciente. O médico precisa ouvir os desejos da paciente e a paciente também precisa ouvir as considerações do médico, né? Então, deixar ou não deixar, preservar ou não preservar uma mamilo e auréola depende de alguns fatores, né? Principalmente do tamanho do tumor, da distância entre o tumor e o mamilo, dos exames de imagem, do tratamento que foi realizado prévio, se a paciente fez quimioterapia prévia ou não. Então, são muitos fatores, né? Cada caso é um caso. Então, existem assim, Ai, podem ser dados, mas cada caso é um caso para se avaliar qual é o melhor tipo de tratamento cirúrgico para cada paciente. sim, a gente vê muito lá no nosso grupo essa comparação, né? E a gente sempre fala para as meninas, gente, cada caso é um caso. Ouça a orientação do seu médico, do seu mastologista, do seu cirurgião, né? Eles sempre vão orientar o que for melhor para você. Você precisa ter a confiança no seu médico, né? Se você não confia, muda de médico, porque essa confiança tem que existir, né? Essa troca mesmo, né? E ter Exatamente. liberdade para falar, para questionar, para perguntar, para poder chegar nesse consenso do que realmente é melhor, né? Exatamente. É o que eu digo, assim, cada caso é um caso. E principalmente no câncer de mama, porque a cirurgia do câncer de mama é uma cirurgia visível, né? Tá todo mundo ali vendo, porque é mamário. Diferente de uma cirurgia para câncer de estômago, tá ali dentro da barriga, então o resultado não é visível, né? Né? Cortou aí um pouquinho no final aí da sua fala. Acaba acontecendo muita comparação entre o resultado Sim, de uma paciente, o resultado da outra. Ah, por que que você tirou a mama? Por que que eu não tirei? Enfim, e essas comparações são inevitáveis. Importante lembrar que câncer de mama, na verdade, não é uma doença só. O câncer de mama é um grupo muito grande de doenças. Existem muitos subtipos de câncer, um com a sua característica, cada um com o seu grau de agressividade, de prognóstico, e cada paciente é uma paciente, então os tratamentos nunca serão os mesmos, né? Nem o tratamento com quimio, nem o tratamento com cirurgia, as modalidades terapêuticas elas vão variar de acordo com o caso, com cada caso, né? E importante é que o médico converse com a paciente converse com o médico e o médico converse com os outros especialistas também, né? Porque o cirurgião não é sim, o único especialista que trata paciente com câncer de mama. O cirurgião, o mastologista, o cirurgião oncológico é um dos especialistas. Mas tem o oncologista clínico, tem o radioterapeuta para aquelas pacientes que precisam fazer radioterapia, tem o radiologista antes disso, né, na fase do diagnóstico, tem o patologista também na fase do diagnóstico, tem os outros profissionais das outras profissões, imagem, fisioterapia, nutrição. Então, é uma equipe grande. E quanto mais ideia a gente trocar, né, eu preciso trocar uma ideia com o oncologista clínico. Eu conversei muito com a oncologista clínica da Lilian, que é a doutora Francis, na época da sim. gente
na época da gente decidir pelo tratamento cirúrgico, né? Importante que a equipe esteja entrosada. Quanto mais a gente conversa, dentro e fora do consultório, dentro do consultório com a paciente, com os outros especialistas, né? Quanto mais a gente conversa, melhores decisões a gente vai tomar. Porque a gente não, nós não somos detentores de todo conhecimento. Eu não sei tudo, né? Nós especialistas, cada um na sua área, e que devemos oferecer o nosso melhor para a paciente. Então, se a gente troca experiências, a paciente só tem a ganhar, né? Então, não tem como dizer, porque o seu médico tirou a sua mama, porque o meu não tirou, o meu não preservou o mamilo, enfim, não tem como a gente, cada caso é um caso, e cada situação vai se adaptar àquela realidade, àquele caso, né? As comparações são inevitáveis, mas a gente não pode comparar, Sim, né? verdade. Doutor Leonardo, faltam 3 minutinhos para encerrar a live. Eles ainda não sinalizaram aqui, mas eu fico com medo de sinalizar e a gente não ter tempo de fazer o encerramento, até porque ainda tem algumas perguntinhas aqui. Eu quero ver com você se tem como a gente encerrar e voltar novamente para a gente concluir, né, e responder as demais perguntas, né? Ou se dá para encerrar aqui, se você tem um outro compromisso, como é que O que você sugere? eu sugiro a gente encerrar, que aí eu gravo, né? E aí eu chamo novamente, aí eu peço aqui as meninas, quem está aqui na live, né, as pessoas para retornarem, né, entrarem novamente na live, para a gente não perder, né, essa finalização, né, que eu acho que ainda tem muita coisa ainda importante para a gente falar, né, com a questão Pode ser, claro. do problema da internet, né, acabou atrasando um pouquinho e a gente perdeu algum tempo, né, com isso. Sim, Pode ser? Então, eu vou encerrar, que aí a gente grava, para a gente não perder a live, que tem muita informação de qualidade, né? E aí eu volto novamente, chamo novamente, e meninas, não saiam, volta, tá? Entra de novo na live, chama de novo as amigas, para a gente não perder aqui esse bate-papo com o doutor Leonardo. Pode ser? pode ser então, Lilian. Travou de novo. Aí. Não estou conseguindo aqui.